Já tivemos a preparação do Enem aí de História, de Geografia, com os outros colegas participando, mas especificamente esse evento online é com a equipe da Matemática. Então vamos lá ao que interessa. Bom, então, sem mais delongas, aqui eu apresento para vocês, né, uma questão que há muito não vinha no Enem, não sei se vocês já ouviram falar, do sistema, alguns sistemas de numeração. Né? Esse sistema de numeração que aparece nessa questão 136 da prova amarela é o sistema de numeração romano. Né? Ele diz assim, olha, esse sistema é utilizado ainda para capturar livros e volumes de livros. E em algumas situações, leis também apresentam algumas vezes essa numeração romana. Né? Ele diz assim, esse sistema, apesar de aparecer muito, quase não se trabalha com ele. Então, essa questão, ela retrata esses sistemas. Vamos lá ver o texto da questão. Uma das coisas importantes quando você vai resolver uma questão do Enem é que, às vezes, a questão tem um texto longo como esse aí. Então, vale a pena, numa situação como essa, você mirar logo no que a questão quer. Por exemplo, eu vou aqui na pergunta, né, e veja assim, em uma cidade europeia há uma placa indicando o ano de sua fundação. M, C, D, L, X e X. Quantos anos de fundação essa cidade comemorará em 2050? Veja bem, então ela foi fundada nessa data aqui, deixa eu mudar aqui, colocar aqui a canetinha. Vou colocar aqui a canetinha. Ela foi fundada nessa data, vou colocar aqui seu apontador, nessa data aqui, e ele quer saber quantos anos ela vai ter em 2050. Veja, está em algarismo romano, que ele deu a diferença entre a data de 2050 e a data de fundação. Mas, para entendermos isso, vamos ao texto da questão. Diz assim, o sistema de numeração romano ainda é utilizado na indicação de capítulos e volumes de livros, na designação de séculos em ordem cronológica, de papas, de reis, de mesmo nome. São utilizadas 7 letras do alfabeto para compor o sistema de numeração romano. 4 fundamentais. I, esse aqui é o I, vale 1, X vale 10, C vale 100 e M vale 1000. Essas são as 4 fundamentais. E as 3 secundárias, V vale 5, L vale 50 e D vale 500. Como que é a utilização? E o seguinte, as regras para escrever os números romanos são: primeiro, não existe o símbolo correspondente ao zero, ou seja, esse sistema não trabalhava com zero. Segundo, oi. Ok, obrigado aí. De nada. Já permiti. Voltando lá. Opa. Então, e os símbolos, obrigado, ele sempre vai aparecer, por favor, dá um recado aí, porque senão eu não vejo aqui, né? Porque está em apresentação, não dá para ver. Então, ele diz assim, não existe zero e os símbolos fundamentais podem ser repetidos até 3 vezes e os seus valores são adicionados. Por exemplo, x é 10 mais 10 mais 10, portanto, 30. Outra regra, uma letra posta à esquerda de outra de maior valor indica a subtração dos respectivos valores. Por exemplo, o I vale 1, o X vale 10. Então, se eu tiver IX, isso vai valer 10 menos 9. 10 menos 1, desculpa, 9. Uma letra posta à direita de outra de maior valor indica a adição dos respectivos valores. Por exemplo, X vezes I. X vale 10, I vale 1. Então, 10 mais 1, 11. Então, aí vem a pergunta, né? Queremos que saber, por exemplo, quanto que é a diferença entre essa data de 2050 e essa data de fundação. Então, eu vou colocar aqui a fundação, né? Vamos colocar aqui a fundação da cidade. Opa, só trocar aqui para a caneta. Deixa eu só ver aqui. Deu. Um momentinho, por favor. Aqui, vou trocar para a caneta. Muito bem, então olha aqui, eu vou escrever novamente que 1000 MCD rapidinho.
M. Não tá a canetinha, não tá. Só um momentinho aqui. Vou trocar aqui de novo. M, C, D, L, X e X. Veja bem, como o M aparece só uma vez, então M aqui representa 1000. CD, veja, o C ele está colocando aqui, ó, o C é a principal e o D é a secundária. Então, quando aparece uma secundária, eu tenho que analisar ou ela está à direita ou à esquerda. Como o M não tem nenhuma secundária junto, eu podia colocar 1100. Só que o C está depois, mas temos CD, olha, o C é primário. Então, quem está aqui, quem é secundário é o D. E olha só, D e L são duas secundárias, elas não vão aparecer juntas. Então, significa dizer que o D vai estar junto com uma primária, ou seja, com o C. Então, C mais D, você vai observar aqui, ó, que D vale 500 e C vale 100. Então, veja, a menor está à esquerda da maior. Então, seria 500 e aqui 100. Como tá, nós temos a regra, aqui a regra 3. Ó. Para CD é regra 3. Então, seria 500, que é a maior, menos 100. Portanto, CD vale 400. Né? Então, isso aqui vai dar 400. Lembra? Regra 3. Regra 3. Ó, então, agora, veja, LX. Ó, LX. Veja novamente, ó, apesar de eu ter aqui o L é uma secundária e o X é a primária. Então, sempre a secundária vai estar com uma primária. Por que você não leu aqui, professor, 1100 depois o D com L? Não posso ler duas secundárias. Lembra, as secundárias vão estar juntas, uma junta da primária. Então, LX está aqui, ó, secundária com primária. Novamente, veja bem aqui, ó, o X é 10, é menor que o L, que vale 50. Então, o que eu vou ter? Nesse caso, eu vou ter LX como 10 mais 50. Vou já permitir. Então, portanto, LX será 10 mais 50, que vai ser 60. E, por último, só permitir ali rapidamente. E, por último, né, aqui IX, ó, veja bem, eu tenho I e o X, são duas primárias, mas eu posso colocar 10, ficaria estranho, né? Então, o I, ele é menor que 10. Então, como está, nesse caso, à esquerda, ficaria estranho eu colocar, veja, 1460, já tenho, né? Aí ia ficar 1 e 10, ia ficar estranho. Então, portanto, esse IX representa uma relação de 1 à esquerda do 10. Então, é 10 menos 1. Portanto, 9. Então, daí teremos 1400 e X será 9. Logo, o valor, veja bem, aqui eu vou até dividir 1469. Portanto, 1469 é a data de fundação. Mas ele quer saber quantos anos vai ter em 2050. Então, terei 2050 menos 1469. E aí, eu vou fazer essa continha, né? 10 menos 9, 1. 14 menos 6, 8. E aí, a gente já sabe o que vai dar agora, né? Então, 9 menos 4, 5. Portanto, 581 anos. Essa aqui é a idade, né, da cidade, até que teria, né, quantos anos teria até 2050. Portanto, letra D. Deixa eu permitir alguém aqui. Pediu, mas não apareceu. Ok, pessoal? Todo mundo viu aí? Tá vendo aí? Tranquilo? Professor Moreira, tá por aí ainda? Sim, cara. Algum comentário aí, professor? Essa questão foi legal, Caí, né, para falar sobre esse sistema, para a gente perceber que esse sistema, essas regras são piores do que nós temos hoje, né, que os alunos reclamam, né? O decimal é bem mais simples de trabalhar, né? Com certeza. Né? E ter o zero, fazer as contas. E o que é importante no Enem, nessas competências aí,
Os alunos ficarem atentos, por isso que a gente enche o saco para eles aprenderem essas coisinhas básicas, fazer uma subtração corretamente, uma multiplicação, uma divisãozinha, né? Porque muitas questões não se resolvem com essa ideia, né? Dentro dessa competência aí, né? Das operações numéricas. Exatamente. Cara, essa subtração aí que tu fizeste aí, né? Aí, queria até que você pudesse colocar embaixo do outro aí, porque às vezes tem alunos que dá essa subtração aí. Não? Aqui, né? Então vou lá, vou colocar aqui, ó, 2050 por 1469, né? Isso. Aqui, ó, então só fazendo aqui, ó, 10 menos 9, 1, né? Lembrando aqui, ó, ficou 10, tá? Aqui é só, para você que tem dificuldade, o que eu aconselho é aqui, ó, 10, aqui ficou 4, né? Você emprestou aqui, ficou 14, aqui não tem como ser 0, você emprestou aqui, ficou o quê? Era 10, ficou 9, né? Que era 9, você tirou aqui, né? E lembrando que foi 1 para lá, né? Então ficou 19. 19 fica estranho, né? 9 não precisa, né? 9 não precisa, né? Só se for o caso. Mas lembrando que é 0, podia ser 10, né? Aqui era que você emprestou, foi 10 e agora ficou 9. Não vou apagar isso aqui, senão vai ficar estranho aqui. Porque quando você emprestou, lembrando, você fala, mas como é que seu 10 aqui? Não é 10, porque era 20, você emprestou 1 para cá, ó. Só, o meu C está com problema aqui no teclado, eu acho. Você emprestou do 2 para cá, ó, ficou 10 antes. E aí você tirou 10, virou 9. Aí você tem 10 menos 9, 1, 14 menos 6, 8, e 9 menos 4, 5. Aqui 1 menos 1, 0. Então ficou 581 anos. Essa seria a ideia. Gente, nessa questão, basicamente, ele apresenta esse sistema de numeração e ele dá essas regras. Veja, a gente usou a regra, aqui a regra, primeiramente, nós não usamos a regra 2, apesar de ter colocado, mas nós usamos basicamente a regra da subtração, que é a regra 3, e a regra da adição aqui, que é a regra 4. E aí nós usamos novamente a regra 3 aqui, ó, para encontrar o número. Veja que ia ficar estranho se você colocasse 1000 aqui, 100, 500. 100, 500 ia ficar estranho, né? Esse aqui é 100, esse aqui é 500. Então fica 100, 500. Aí você, como é que eu faço 1000, 100, 500? Não dá para fazer. Aí essa seria a ideia de usar a regra. E aqui, 50, 10. 50, 10 vai ficar também estranho, né? E aqui, 1, 10. 1, 10 também fica estranho, né? Então, aí você vê, ó, usar a regra. À esquerda, porque é menor, tem que subtrair uma ordem menor. Maior, soma, menor, subtrai. Essa seria a ideia. Professor, então a gente pega sempre de 2 em 2. Não, tem que lembrar aí nesse caso, não é de 2 em 2. Tu vai ver que o número ia ficar estranho se tu colocasse 1461 e depois teria um número sobrando. Ia ficar esquisito por conta disso, né? Já quem está falando que é 2050, a ideia é que nós temos o quê? Unidade, dezena, centena e milhar. Né? Essa seria a visão do número. Você teria que comportar 4 unidades. Aí, se você pensasse dessa maneira, você não teria como errar essa questão, que era bastante simples, mas muita gente errou, porque justamente isso aqui não é trabalhado hoje, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio. Beleza, pessoal? Deixa um comentário aí se você entendeu, achou difícil. Então, olha só, como eu falei, a ideia de conjuntos numéricos, se você analisar esse sistema de numeração, era um conjunto numérico, só que assim, eram poucos elementos, né? E as regras entre eles eram regras básicas, né? Imagina que isso aqui, os cálculos na Idade Média eram feitos só com esse sistema de numeração. Então, pense o trabalho que dava, né? Lá vai nós. Vou passar aqui para mais uma, né? Novamente, nessa prova do ano passado, ele usou primeiro o sistema de numeração romano e agora ele está usando um outro sistema que aqui tem a ver não com o sistema de numeração, mas com a base do sistema numérico. Por exemplo, se te perguntarem qual é a base do sistema de números que você usa, prontamente você vai dizer que é a base 10. Por quê? Na chamada, vou escrever bem aqui, ó, na chamada base 10, nós temos aí os seguintes dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o nosso sistema de numeração, ele é um sistema de base 10. Alguém está pedindo para entrar um momentinho?
Então, o nosso sistema de numeração ele é base 10. O que significa isso? Que ele tem 10 dígitos, olha, de 0 a 9. Então, todo número que a gente escreve, quando a gente escreve, por exemplo, 1, ou 12, ou 15, quando eu escrevo em 15, eu não posso esquecer que eu estou escrevendo na base 10. Apesar de não representar a base aqui embaixo, ela é omitida, mas eu estou colocando um sistema de numeração que eu escrevo aqui na base 10. Tá, gente? Então, o problema dessa questão é que ele traz uma outra base, a chamada base binária ou base 2. Nessa base, ele vai utilizar os seguintes dígitos, 0 e 1. A base binária ela é de extrema importância porque é a base que nos permite entender todo o mundo digital. Por exemplo, o mundo digital ele é fundamentado na base 2, ou na base binária, né? Então, estamos apresentando aqui uma tela, você está vendo uma tela com imagens, mas o computador só lê isso aqui como zeros e uns. Isso é importante, né? Lá aquela ideia, né, do sistema de numeração. E então, todos os números que eu posso escrever, eles vão utilizar como relação o número, né, na base binária, ou seja, o número formado pelos dígitos zeros e uns. Bem, então aí, claro, nesse sistema de numeração também tem algumas regras, né, principalmente para a adição. Aí vamos falar o texto da questão, né, só observando aqui, né. De novo, a questão ela tem um texto longo, então seria interessante você pegar essa parte para você, antes de contextualizar. Dizer assim, olha, por exemplo, na base binária, a soma dos números 10 e 10 é 100, como apresentado. Considerando as informações do texto em cima, ele quer saber qual é a adição dos números 9 e 12. É claro que 9 e 12 não são base binária, como vai ser representado na base binária. Bem, vamos ao texto da questão. Uma das bases, vou colocar aqui o laser, diz o seguinte: uma das bases mais utilizadas para representar um número é a base decimal, conforme eu mencionei aqui. Entretanto, os computadores trabalham com números na base binária. Nessa base, qualquer número natural é representado usando apenas os algarismos zeros e uns, conforme eu também mostrei aqui. Por exemplo, as representações dos números 9 e 12 na base binária são 1001 e 1100. Veja, ele não está pedindo para você converter os números da base decimal para a base binária, que também pode ser feito aqui, eu posso mostrar para vocês já. Respectivamente, esses números aqui, 9 e 12, são representados em binário por esses dois valores. Aí ele diz assim, olha, mas a operação de adição na base binária, por exemplo, ela segue um algoritmo similar ao utilizado na base decimal, como detalhado no quadro. Mas veja, ele não está usando esses números aqui, não. Ele está usando os exemplos dos números A e B, e ele está mostrando a soma A mais B. Ele diz assim, olha, suponha que o número A seja 0 em binário, e eu vou somar com o número B 0 em binário. Então, 0 mais 0, obviamente, é 0. Tá? De novo em binário, 0 mais 1 é 1. 1 mais 0 é 1. E 1 mais 1 em binário é 10. Ele fala, como assim? É só lembrar, é como se nós estivéssemos fazendo, por exemplo, como é que você faz? Lembra quando você escreve, por exemplo, 9 mais 1 em decimal? 9 mais 1 em decimal, rapidinho aqui. Aí eu tenho que voltar aqui. 9 mais 1, você fala assim, é 10. Ou seja, mas 10 não faz parte desse conjunto. Lembra? Você escreveu todos os dígitos, 9 e 1 são um dígito, todos os dígitos estão aqui. Aí, quando você vai escrever 9 mais 1, você faz, veja, sai o primeiro dígito com o segundo dígito com o primeiro, que é o 10. Então, na base binária, é a mesma coisa. Como eu só tenho um universo de zeros e uns, quando eu vou colocar 1 mais 1 em binário, isso aqui é decimal, tá? Em binário, quando eu vou colocar 1 mais 1, eu não tenho como escrever o 2. Então, eu uso o mesmo argumento. Ora, eu vou pegar o próximo dígito
e colocar o primeiro, ou seja, 1, 0. Por isso que ele coloca 1 mais 1 é 10. E aí ele fala assim, então, se eu sei que essa é a regra, 0 mais 0 é 1, 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1 e 1 mais 1 é 10, então agora eu já sei o que eu posso fazer para qualquer soma. Ele diz assim, olha, por exemplo, vou somar na base binária os números 10 e 10. Isso aqui, a soma deles é 100. Você fala, hã? Como assim? Veja, simples. Você soma 0 mais 0 pela regra, é aqui, ó, é 0. Somando, né? 0 mais 0 é 0. E 1 mais 1 pela regra é 10. Então, 1 mais 1 é 10. Então, por isso que a soma de 10 não, 1 0 e 1 0 é 1 0 0, tá? Então, parece 100, mas é 1 0 0. Lembra, binário a gente não vai ler 100, a gente só lê uns e zeros. Considerando, então, essas informações no texto, qual é a adição de 9 e 12? Você fala, mas como que é 9 e 12? Lembrando que 9 e 12 estão no texto. Esse aqui é o 9 e esse aqui é o 12, respectivamente. Então, eu vou colocar aqui 1, que é o 9, ó, vou colocar aqui o 9, 1, 0, 0, 1. E o 12, ó, é 1, 1, opa, usando a mesma regra, só colocar, voltar aqui para a caneta, usando a mesma regra, 1, 1, 0, 0. Pronto, agora eu vou usar esta regra para soma. Lembrando, ó, 1 mais 0, o 0 não, 1 mais 0, 1 mais 0, 1, né? Voltando aí a caneta, 1 mais 0, 1, 0 mais 0, 0, 0 mais 1, 1, e 1 mais 1, 10. Ou seja, não tem muito o que fazer, só seguir essa receita que eu faço isso. Pronto. Então, portanto, o meu resultado será esse valor, letra B, 1000101. Gente, você pergunta assim, pessoal, o que poderia acontecer neste ano no Enem se eles colocassem uma questão como essa? Perceba que aqui ele não te ensinou a converter decimal para binário. Mas, por exemplo, se eu quisesse converter decimal para binário, seria relativamente simples. Assim, ó, 9 dividido por 2. Você vai dividir 9 na base 10 para 2 da base 10. Isso aqui seria quem? Seria simplesmente 4 vezes 2, 8, para 9, sobra resto 1. Agora eu vou continuar a divisão. 4 dividido por 2. 4 por 2 seria 2, sobra resto 0. Continuando a divisão. 2 dividido por 2, 2 dividido por 2 será 1, sobra resto 0. Agora, a leitura aqui, você vai fazer ao contrário, daqui para lá. Ó. Veja, 1, 0, 0, 1. Claro que se você fosse ler, não ia ter problema, só para você ter uma ideia aqui, ó. Se você fosse ler aqui, ao contrário, não ia ter problema, ia ser o mesmo número. No entanto, se você fosse converter o 12, vou fazer aqui embaixo, ó, 12 dividido por 2 vai dar 6, sobra resto 0. Está vendo aqui? Já dá para perceber por que a leitura é o contrário. 6 dividido por 2 dá 3, sobra resto 0. 3 dividido por 2 dá 1, sobra resto 1. Olha a leitura. Olha a leitura como é que é. Então, digamos que esse ano ele coloca uma questão semelhante. Isso é muito, muito comum acontecer no Enem. Eles pegam questões de um ano, dão uma adaptada e colocam, principalmente uma questão que há muitos erros. Então, eles acabam colocando de novo com alguma adaptação. Uma das adaptações que poderia acontecer esse ano seria transformar um número decimal para a base binária. Então, qual é a dica aí? Você divide por 2, vai dividindo, sempre vai considerando os restos, e no final você pega até chegar em 1. E você faz a leitura ao contrário. Olha lá, certo? Essa é a ideia. Muito bem, pessoal? Entenderam aí, gente? Coloca aí algum comentário para me dar uma lida aí, para ver se o pessoal está entendendo, está tendo alguma dúvida, está gostando da aula. Tá? Coloca aí algum comentário. Acredito que o pessoal da informática deve ter entendido legal aí, né? Que eles trabalham com isso o tempo todo, né? Beleza, então. Tá jóia aí. Mas aí isso é bacana para ver o sistema, né? Porque como eu sei contar,
Você pode contar na base 10, na base 2, base 3, base 5, né? E a ideia é mesmo, né? Na base 2, várias potências de 2 no lugar do 10, né? E na base 3 seria as potências de 3. Então você tem que entender a lógica e comparar com o nosso decimal, né? Exatamente. Pode falar. Mas aqui é a tabuada, né? Da soma. A tabuada da soma só teria 4 possibilidades, né? Exatamente. Mais fácil mesmo. Pode pensar dessa maneira, exatamente. Né? Como são dois algarismos, teríamos 4 possibilidades. Exatamente. Bom, então essa questão também é mais uma daquelas questões relativas, né, ao universo numérico e operações fundamentais, tá? Então nós estamos apenas fazendo somas aqui, né? Então de repente, se o cara passa muito tempo na questão e passa essa aqui, era uma questão relativamente simples, ele iria perder uma questão considerada fácil, né, de nível fácil. Olha a outra questão aí, né? Aqui já é um pouco mais detalhada, porque a gente vai trabalhar com números, mas a gente vai fazer algumas operações apenas, né? Está dentro do universo numérico, né? Mas ele teria assim essa ideia, que é a questão 138. Perceba que eu fiz a 137, a 138 e a 136 agora, 138 agora, né? Da prova amarela. Essa questão, apesar de falar de unidade de medida, ele não quer que você converta. Mesmo porque ele está dizendo quanto que é 10 mil metros quadrados aqui, né? Ele quer uma conversão de unidades, mas na verdade aqui você vai apenas fazer contas relativas ao preço, né? Olha só, em uma unidade de medida comum usada para expressar áreas de terrenos de grandes dimensões é o hectare. Então, traz informação do que é a unidade de medida. E esse hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Então, o pessoal de que precisa mexer com a área, é isso aí. Ó. Um hectare, que é o HA, só para conhecimento. Se você não souber que é HA, você pode colocar hectare, alguma coisa assim. Vale 10 mil metros quadrados. Ó, então, essa aqui é a relação, aqui, ó, 10 mil metros quadrados. Um hectare vale isso. Um fazendeiro decide fazer um loteamento usando 3 desses hectares de sua fazenda, dos quais 0,9 desses hectares será usado para a construção de ruas e calçadas, e o restante será dividido em terrenos com área de 300 metros quadrados. Os 20 primeiros terrenos são vendidos a 20 mil cada, e os demais são vendidos a 30. Olha só que nós não sabemos qual é o terreno. Olha que bacana dessa questão, né? Ele tem 3 desses hectares, aí o cara já pode pensar assim, 30 mil. Pode até ser, mas seria uma boa coisa de você transformar, fazer a conta em hectares, já que nós temos aqui uma operação fundamental, que ele diz que ele vai tirar para ruas, né, esses 0,9 hectares. Então tem aqui 3 hectares menos 0,9 hectares. Beleza? Então é uma operação aqui de subtração, né? Então você vai subtrair 3,09 para você não trabalhar com números muito grandes. E aí ele está dizendo o seguinte: depois que eu tirar isso, o que sobrar, eu vou dividir em terrenos de 300 metros quadrados cada. Só que eu vou vender 20 terrenos a 20 mil cada um, e os outros, o que sobrar, a 30 mil cada um. E aí ele quer saber qual é o valor que o fazendeiro vai obter, né? Qual é o valor total em real que ele vai obter pela venda dos terrenos. Então veja, se a gente transformasse tudo em hectare, ia dar uma conta grande, né? Aí o cara, mas eu não gosto muito de fazer conta com decimal. Ora, mas não há porquê, essa questão é tão pequena, ó. 3 menos 0,9. Olha aí, veja, mas é 3 inteiros. Coloca logo um 0, para fazer a conta. Então essa conta aqui usando números decimais, ela é feita assim, ó. Como é que eu faço? Do mesmo jeito que você faria uma conta 30 menos 9. Aí o cara, eu sei quanto é 30 menos 9. 30 menos 9 é 21. Perfeito. Só que como é decimal, a vírgula aqui, ela desce aqui, ó. Normal, conta feita normalmente. O professor poderia fazer, transformando tudo para metro quadrado, você transformar muitos números. Você transformar os 3, você transformar o 0,9, para depois fazer essa diferença. Então agora eu já sei que isso aqui, hectare, dá isso. Em vez de ficar transformando vários números, eu transformo só a conta final, 2,1. Como eu sei que é 10 mil, eu vou multiplicar 2,1 vezes 10 mil.
Tá? Então, nesse caso, só lembrando aí, uma outra operação básica. 2,1 vezes 10.000, você tem que lembrar que você está multiplicando aqui. Ó. Então, você não vai encher de zero. Só lembrar que a vírgula está aqui, multiplicando por 10.000, é um decimal com um 10. Ó. Uma das multiplicações você pode fazer assim, ó, tipo 2,1 por 10.000. Você pode simplesmente, vou mudar a cor aqui, só para te dar essa noção. Você faz assim, ó, eu vou tirar essa casa decimal, um decimal, eu vou cortar com um zero. Tá? Por exemplo, se fosse, por exemplo aqui, né, não faz parte da questão, mas se fosse 2.500, 2,55, e eu fosse multiplicar por 1.000, aí você fala assim, ó, são 2 decimais aqui, né? Como a multiplicação por 10, ó, 2 decimais, a vírgula saindo aqui, eu vou tirar 2 zeros. Ó, então é uma multiplicação que eu posso fazer com decimal. Isso é muito útil quando você está num ambiente como o Enem, que você está agoniado ali. Para você fazer contas de multiplicação grande seria complexo. Mas essa seria a ideia. E se fosse tipo 3,876 e eu vou multiplicar, sei lá, por 10.000. Então, novamente, 3 dígitos, ó, 3 casas decimais, 3 zeros, cortei, e o número resultado seria 3.876. Então, essa seria aqui a ideia para você multiplicar. Portanto, eu vou voltar aqui a cor. Ó, então, esse número aqui, em metro quadrado, vai ser, então, multiplicando, lembra, eu vou só cortar, 21, né? 21 com 1, 2, 3. 21.000 metros quadrados, certo? Metros quadrados. Só que agora ele quer vender em terrenos de 200, terrenos de 300 metros quadrados. Você fala assim, cara, eu vou ter que fazer uma outra conta, que é uma divisão. Vou pegar 21.000 e vou dividir por 300 metros quadrados. Novamente, você vai fazer uma conta. Olha, essa conta é grande, mas você não vai precisar multiplicar assim, porque só lembrar, tem 10 e 10, vou tirar 2 zeros daqui, 2 zeros daqui. Na divisão eu também posso fazer isso. Então, o número ficou 210 por 3. Como é que eu faço? Eu vou dividir 21 por 3, 7. 7 vezes 3, 21, sobrou nada, esse zero que está aqui, eu baixo 70, né? 3. 7 não pode ser, lembra? Porque 7 vezes 3 é 28, 210, então 70. Então, ao todo, quando eu faço essa divisão, estou pegando a quantidade de metros quadrados que ele tinha da propriedade e dividiu em terrenos de 300 metros quadrados. Então, quando eu divido área por área, o que eu tenho é terrenos. São terrenos, olha, 70 terrenos. Só que ele está dizendo o seguinte, ó, eu vou vender os 20 primeiros terrenos, eu vou vender a 20.000 e o restante a 30.000. Peraí, se eu vou vender 20 a 20.000, vai ficar 20 vezes 20.000. Bom, se são 70 e eu já vou vender 20 a 20.000, quantos faltam para completar os 70? Ora, 50, que são os últimos 50 que eu vou vender a 30.000 cada. Pronto. Então eu vou ter que fazer, olha o número de operações. Eu subtraí, transformei em metro quadrado, dividi, agora eu estou multiplicando 20 vezes 20.000, é só lembrar, 2 vezes 20 é 40, né? Então 40.000 se fosse 2 terrenos. Como são 20 terrenos, então 40.000, 400.000. Então, esses primeiros 20 terrenos. 5 vezes 3 dá 15. Aí é só contar os zeros. 4 0 mais 1 0, 5 0. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, aí já fiz. Agora eu quero a soma disso. Ó. Então, eu tenho aqui 400.000 mais 1.500.000. Então, isso vai dar 1.900.000 reais. É isso que ele vai obter da venda. Então veja que é uma questão, apesar de vir unidade de medida aqui e tal, ela pouco a ver tem com unidade de medida. Tem mais a ver com as operações fundamentais. Eu utilizei uma diferença, eu utilizei um produto, eu utilizei um quociente e eu utilizei um produto e depois uma soma. Olha o número de operações fundamentais que eu usei aqui para resolver essa questão. Portanto, letra C. Beleza, gente? Entenderam aí a questão? Ela é uma questão simples, mas ela tem um texto longo e ela precisa desse entendimento. Professor Moreira, algum comentário? Nós vemos aí as vantagens do nosso sistema decimal, né, da base 10. Né? Esses zeros aí
E você não precisa perder tempo fazendo as contas. Exatamente. Às vezes o cara vai multiplicar por 10 e ele fica... Não é errado, por exemplo, o cara fazer assim, 30 vezes 100. Aí o cara coloca assim, aí ele coloca 0, 0, 0, né? Aí 3, né? Aí ele vai colocar depois mais 0. Aí o cara fala assim, já sei que é 3.000, mas o que eu faço para isso? 1 vezes 3, 3. 1, 2, 3. Ponto 0, já faço. Porque se você escrever uma fileira de 0, por exemplo, o cara geralmente faz assim, né? Só colocar que ele faz uma fileira de 0, né? Não está errado, não é, como dizer, não estamos aqui criticando ninguém, mas, por exemplo, o cara faz 0 vezes 0, depois outro 0 vezes 0, aí 1 vezes 3, 0, 3, aí ele vai somar. Está errado? Não está errado. No entanto, é muito tempo desperdiçado para você que vai fazer uma prova de 45 questões. Tá certo, gente? Então é só um detalhe, uma dica, né, para que você possa perceber. Então, olha, a gente vai direto ao ponto aí, né? Vou fazer aqui mais uma. Aliás, acho que já para a próxima aqui. Acho que está chegando o tempo aí, né? Tá. Então tá dando o tempo. Eu vou postar. Vou fazer o seguinte, eu vou postar aqui a lista de frequência e vou fazer apenas mais uma, tudo bem? Pode ser? Um momentinho aí que eu vou colocar aqui o link. Destacar também, que eu vi o pessoal comentando também que as questões não fáceis, mas nós nem tem muitas questões. Exatamente. Lembrando que essa aí é da... Você não precisa, como o Paulo Nunes falou, essa prova aí está dentro do esquema lá das habilidades, mas tem outras que vêm fora de ordem. Então você precisa, primeiramente, procurar aquelas questões fáceis que tem. Não precisa fazer na ordem que aparece. Né? Exatamente. Pessoal, estou colocando aqui no Forms, tá? A frequência. Por favor, dá uma verificada aí se está funcionando, por favor. Pode alguém responder a frequência? Só quero ver se está funcionando aqui. Só de Deus e ser de Cristo. É boa essa. Não, mas olha, a gente está pegando, também não vamos começar com questões também que vai arrepiar, porque senão desmotiva o povo aí a continuar, né? Então esse é o detalhe aí, a competência número 1 é a mais fácil, então as questões mais simples. Você tem que ter sorte, por exemplo, para a sua prova cair essas questões primeiro, porque vocês sabem que dependendo do tipo da cor da prova, a ordem das questões mudam, né? Então pode ter outras questões mais difíceis no começo. Esse é o detalhe. Enquanto vocês vão fazer a frequência, né, vou deixar isso aqui para a próxima aula, vou deixar para o Moreira fazer, que ele vai ajustar, arrumar o computador para a gente fazer isso daí na próxima. Mas eu vou fazer essa bem aqui, ó, também, que é interessante essa aqui, que é a 140, né? Diz assim, enquanto isso vocês podem preencher a frequência aí, tá? Os diretores de uma escola precisam construir um laboratório para o uso dos alunos. Há duas possibilidades. Primeiro, veja, o laboratório tipo, vou colocar aqui o laserzinho. Primeiro, o laboratório tipo A, né, com capacidade para 100 usuários, a um custo de R$180 mil e gastos de R$60 mil por ano para a manutenção. Então, o laboratório 100 usuários, mas são 180 mil e 60 mil por ano para manutenção. E o laboratório B, né, a segunda parte, tipo 2, né, laboratório tipo B, com capacidade para 80 usuários, com um custo de R$120 mil e gasto com manutenção de R$16 mil por ano. Veja aí a diferença dos dois, né? O custo do laboratório e o gasto para a manutenção. Considera-se que em qualquer caso, o laboratório implantado será utilizado na totalidade de sua capacidade. Ou seja, vai usar o total de pessoas, né? Aí pergunta, a economia da escola na utilização de um laboratório tipo B em vez do laboratório tipo A, num período de 4 anos por usuário. Veja, economia por usuário. Por quê? Porque aí no caso, a gente está lembrando que cabem 100 no tipo A e 80 no tipo B. Então a gente vai pensar nessa questão da seguinte forma. Olha lá, eu tenho o tipo A, eu tenho 100 usuários, primeiro tipo A, né? 100 usuários, mas eu vou ter o seguinte, eu vou ter o custo anual e eu vou ter o total, né, para o laboratório. O custo do laboratório é 180 mil, o custo do laboratório, e aqui o custo anual. Então é 180 mil, não vou colocar o mil, só colocar os números inteiros, e 60 mil por manutenção. E o tipo B, eu tenho então
80 usuários, mas eu tenho um custo do laboratório de 120 mil, mais 16 mil por ano. O cara fala assim, é claro que o tipo B é mais econômico, mas é isso que ele quer ver. Ele quer saber qual é a vantagem, a economia, né? Por exemplo, eu vou usar o laboratório tipo B em 4 anos. Na verdade, vai ser econômico? Provavelmente vai, porque ele está dando os valores aqui de que vai ser economizado. Então, eu digo assim, eu tenho que fazer a relação dos dois, né? Então, veja bem, qual é o gasto que eu terei no laboratório tipo A por usuário? Então, vou fazer o gasto por usuário. Tá? Basicamente é isso, por pessoa que vai. Então, qual é o custo que eu vou ter em 4 anos? Então, o custo total do A será simplesmente o valor 180, mais quantos anos ele vai usar? 4 anos. Então, 4 vezes 60. Essa é basicamente o custo total. Só que eu vou pegar isso aqui depois de fazer e eu quero o custo por usuário. Então, eu vou pegar esse resultado e vou ter que dividir por quantos usuários? Por 100. Então, o custo total dividido por 100 usuários. Lembra? Eu quero saber quanto é isso. E no laboratório B, o custo total do B é a mesma coisa. Eu tenho 120 mais 4 vezes quanto por ano? Está falando 16, né? 16, e eu vou dividir por quanto? Por 80. E aí é claro que eu vou ter uma economia aí, né? Vamos lá então, quando eu comparo a economia do tipo B em vez do tipo A. Veja, o tipo B, veja bem, 4 vezes 60, você sabe que isso aqui, fazendo a conta bem aqui, 180 mais. Gente, a prova do Enem, ela tem um monte de espaço, você pode rabiscar o quanto você quiser. Então você monta um negócio, aí você rabisca no cantinho aqui 180. 4 vezes 60 é 240, né? Então nós temos aqui 0, estou somando, 8 mais 4, 12, vai 1, 400, né? 420. Vou dividir por 100. Então, 420 dividido por 100 vai dar 4,2 mil, né? 4,2. 420 dividido por 100, dividindo por 100, posso até colocar aqui, cortei, a 10, né? Então, 4,2 mil. Cortando 2 casas, a vírgula faz o processo contrário de demora. Dividido por 100, 2 casas, 2 zeros, Agora, veja, já está em R$1.000. Veja que eu omiti o 1.000 aqui, tá? Eu omiti o 1.000, por isso que ficou 4,2 mil, né? Que seria 4.000, lembrando que multiplicando 4.200, né? Agora, vou pegar aqui, mesma coisa, 120, 4 vezes 16. Professor, não sei não. Nada impede você fazer isso aqui, 16. Só que ficaria estranho você fazer 4 vezes. Só lembrar, o dobro, 32, o dobro, 64. Então, pronto, não teria problema se você fizesse isso. Então, você vai ter aqui só 64 mil gastos de pagamento de manutenção. Então, total, 4, somando, 8, 184 mil. Mas peraí, quantos usuários são? Não são 100, são 80. Então, vou dividir esse cara por 80, meu irmão. Então, vamos lá. Como é que eu faço? 184 por 80. Você fala assim, não sei, 2 do dobro é 160. Beleza, o dobro é 160. Então, sobra 24. 24 vai dar o quê? 240. Colocou vírgula. Veja bem. Deu 24, eu acrescentei o zero, coloquei vírgula. 240 por 80 é o triplo. 3 vezes 18, 24, sobrou zero. Então, tá aqui, 2,3 mil, né? Esse é o tanto. Agora, o que ele quer? Não terminou? Não. Ele quer que você faça aí, ele quer saber qual é a economia. O que é a economia? Quanto ele vai gastar com A, quanto ele vai gastar com B? Eu vou gastar isso aqui e eu vou gastar isso. Então, eu vou pegar simplesmente 4,2 e subtrair de 2,3. E agora o que eu faço? É como se fosse 42 menos 23. Lembra? Vírgula embaixo de vírgula, para somar e subtrair. 12, né? 12 menos 3, 9. 3 menos 2, 1. Então, daqui a economia, 1,9 mil reais. Então, portanto, essa é a letra B.